Alexandre Garcia divulgou recentemente uma entrevista com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, onde abordou temas que todo bolsonarista gostaria de saber. Qual foi a reação de Michele ao atentado contra seu marido e como era a vida do casal dentro do palácio do presidente. Para saber mais, fique comigo. Qual foi o seu maior susto, a coisa mais terrível que aconteceu na sua vida antes de o presidente Bolsonaro ser eleito? Antes dele ser eleito, foi o atentado. Como é que a senhora soube? Em que momento, em que ocasião, onde estava, quando soube? Eu estava trabalhando, colocando janelas de Libras, acessibilidade nos vídeos dele de campanha. Recebi uma ligação falando que ele tinha sofrido apenas um corte, né? E que já estava tudo ok, já tinha... E depois o Flávio me liga falando que realmente tinha sido algo mais grave. Mas as pessoas que estavam ali no estúdio me blindaram. Depois os jornais começaram a noticiar que tinha tido perfuração de órgãos e que realmente ele corria risco de morte. Eu fui correndo para casa. No caminho eu lembro que liguei para uma tia aqui em Brasília, pedindo para ela, para a gente poder tirar uma passagem, para ela poder chegar logo cedo no outro dia, para eu estar com ele. Cheguei em casa assim, coisa de 10 minutos mesmo, nem pensei. Peguei uma jaqueta, uma blusa, uma calça, coloquei dentro da mochila e fui de carro para Minas Gerais. Então eu não tinha a real noção da gravidade, tá? Porque como eu já fiquei sabendo que estava tudo ok, que ele já tinha levado os pontos, que para mim tinha sido algo superficial, né? Depois que o Flávio falou que tinha uma gravidade, mas eu não imaginava que eu ia encontrar o meu marido daquela forma. Eu lembro que eu cheguei e vi assim, aquela multidão de jornalistas na frente, eu falei, poxa, aí as coisas foram ficando mais difíceis, já comecei a ficar trêmula, meu coração começou a bater mais forte. O Magno Malta estava numa antessala e falou, minha amiga, é muito grave e agora você vai lá falar com ele. Eu abri a cortina e realmente ele estava irreconhecível. Ali foi um baque muito forte, porque ele realmente estava transfigurado. Ele tinha uma cor, perdeu muito sangue, né? Hemorragia interna, acho que quase 2 litros de sangue. E quando aí eles fecharam a cortina para eu ter aquele momento com ele, ele olhou para mim e falou, Mi, com muita dificuldade de conversar, falou, Mi, olha o que fizeram comigo. E a lágrima escorrendo, e eu peguei, passei a mão na cabeça, dei um beijo na testa dele. E ele falou, eu não tinha visto, né, porque ele tava com manta térmica, enfim, não podia mexer. E eu olhei pro teto do hospital e fiz uma oração. Falei para Deus, Senhor, eu sei que não caiu um fio da nossa cabeça e nenhuma folha da árvore sem o seu consentimento. E naquele momento o médico já tinha falado que eles já tinham feito de tudo e que era só Deus, né? Ele poderia morrer também por pneumonia, infecção, enfim. Ali eles tinham feito aquela cirurgia para ele sobreviver. E eu fiz essa oração e na hora eu falei para Deus, se for para a morte, glória a Deus. Se for para a vida, louvado seja o teu nome. E foi tão engraçado, Alexandre, que naquele momento, eu acho que eu recebi uma anestesia. Foi algo sobrenatural. Eu tive uma força que eu não esperava, humanamente falando, eu não sei o que aconteceu. Ali eu estava na dependência de Deus, porque às vezes a gente fala, eu não consigo resolver um problema, e aí quando você se coloca nesse lugar de dependência, que é só Deus que pode te tirar dessa situação, você tem que se entregar. E eu me entreguei, falei, Senhor, Ele está nas tuas mãos. E eu tive uma força que eu não sei te explicar, eu fui anestesiada. Todo mundo, inclusive eu fico me interrogando por que algo tão evidente quanto
Bom, o Adélio Bispo foi preso lá em flagrante. Foi preso. Né? E naquele dia, 6 de setembro, estava o nome dele como se estivesse visitando um gabinete de deputado na Câmara dos Exatamente. Deputados. E o senhor sabe... A senhora já trabalhou na Câmara dos Deputados. Como é possível que não se identifique quem autorizou a entrada do falso Adélio Bispo como álibi? Mas tem. Tem? Tem nas redes sociais. Ele visitou um gabinete. É um gabinete de algum deputado que foi embora, renunciou e depois voltou? Sim. Então é o mesmo que eu imagino ser. Que gosta de cuspir. Mas será que teve mais gente envolvida? Porque ele não é um lobo solitário. Pois é. Ele não é um lobo solitário. Ele faz parte de uma matilha. Ele faz parte. Tem muita gente grande por trás. Se é algo que ficou oculto e que precisa vir à luz. Exatamente. Ainda é um mistério, né? Ainda na sua vida privada com o então deputado Bolsonaro, vocês se casaram em 2007, né? 2007. E a senhora já fazia essa obra social que passou a fazer como primeira-dama. Quer dizer, não é uma novidade de primeira-dama. Eu vim de uma família disfuncional. Os meus pais se separaram, eu tinha 4 anos de idade. Nós não passamos fome, mas nós passamos muita dificuldade. Minha mãe era dona de casa, depois teve que começar a fazer faxina. Eu não queria dar continuidade, né? Ver que aquilo ia perpetuar, como eu via nos meus primos, as minhas tias, aquela vida. Eu queria trabalhar, eu queria ter as minhas coisas, né? Porque ali eu cresci e vi muitos amigos, claro, alguns conseguiram se formar, alguns são policiais, mas a grande maioria morreram por conta do tráfico. E não era só meninos, nós tínhamos meninas também. Ou seja, a futura primeira-dama descobriu, já conhecia uma realidade triste desse país. Triste. Bom, eu fico curioso em saber em que momento o seu marido, então deputado, lhe disse que estava com vontade de ser presidente. Ai, meu Deus! Nem eu acreditava nele. Porque eu sabia que ele seria uma voz solitária no Congresso, né? E foi durante muitos anos. Justamente por ele ter sido por muitos anos. Mas o Jair, eu não sei se o senhor é igual. Quando ele fala que está pensando em fazer alguma coisa, ele já fez. O senhor se identifica? Eu entendo. Vou perguntar para a Magda. Então, quando ele falava assim, jogava por alto, uma andorinha só não faz verão, as coisas não estão acontecendo, 28 anos no Congresso, as coisas têm que mudar. Eu falei, ele tá armando alguma coisa. O Onyx Lorenzoni me disse que foi o primeiro a acreditar nele lá no Congresso. Deve ter sido. Deve ter sido. Algumas pessoas já falavam isso, né? Porque tinha aquela coisa... Ele estava com medo de receber um corte. Sim. Não te mete nisso. Até porque nós já tínhamos sofrido muito, com todos os rótulos, né? De homofóbico, de racista. A nossa vida virou de cabeça para baixo. Você não acreditava no misógino, claro. Então, assim, e quando ele descobriu aquele material que ele que colocou o nome de kit gay, então, assim, a nossa vida virou de cabeça para baixo. Era do Ministério da Educação. Ministério da Educação. E aquilo, ele já estava, inclusive, falando que ele ia se aposentar. E eu estava gostando. Eu falei, poxa, eu vou ter meu marido em casa, 29 anos de 28 anos, Só que ele passou um dia pelas comissões e viu um debate. E chamou atenção aquela fala, e ele ficou prestando atenção e ele teve acesso a esse material. Então, a partir daí, ele começou a defender as crianças, a não erotização. E a nossa vida virou de cabeça para baixo e todo mundo perseguindo a gente. Foi um momento muito difícil. Eram os reacionários que queriam revelar coisas da vida privada, da vida íntima. E aí um dia ele chegou, estava no banheiro e falou, Mi, eu tô achando que eu vou me candidatar. Aí eu falei, você tá maluco? Porque se você ganhar, você não vai conseguir governar. Ali realmente eu fui uma mulher de pouquíssima fé. Eu não acreditei no meu marido. Mas tinha uma visão Só do que era ele já a estava oposição. Viajando e já estava sendo recebido com aqueles movimentos grandiosos nos aeroportos. Eu não estava vendo isso. Mas eu aceitei. Ele falou, Mi, se der tudo errado, na segunda-feira a gente vai estar na praia tomando o nosso sol. Eu vou me candidatar. Tudo bem, porque eu não acreditava. Eu falei, não vai chegar. Sua vida mudou muito? Como é que é morar
Eu lembro que o presidente Figueiredo chamava o Palácio Alvorada de uma grande vitrine que ele ficava exposto lá. Como eu sou dona de casa, eu cozinho, então eu consegui colocar a parte superior da casa, porque eu tinha filhas pequenas na época, né? Eu queria que tivesse esse aconchego de casa. Então a parte de baixo ali, trabalho ali, a gente mora dentro do trabalho, não tem como você separar. Né? A parte de cima ficam os quartos, a cozinha. Então eu tentava também criar essa atmosfera, esse clima de casa. É um pouco difícil. Não tem privacidade. Não tem privacidade. A privacidade mesmo é só nessa parte dos quartos, né? Porque até na sala você escuta quem está falando embaixo, justamente porque não tem isolamento acústico.